Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 30 do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. Ziglag é saqueada pelos amalequitas. 1 Samuel 31. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziklag, e tinham ferido a Ziklag, e tinham posto a fogo. 1 Samuel 32. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. 1 Samuel 33. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. 1 Samuel 34. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. 1 Samuel 35. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. 1 Samuel 36. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. 1 Samuel 37. E disse Davi a Abiate, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. 1 Samuel 38. Então constou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. 1 Samuel 39. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. 1 Samuel 30:10. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. 1 Samuel 30:11. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. 1 Samuel 30:12. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. 1 Samuel 30:13. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. 1 Samuel 30:14. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziklag. 1 Samuel 30:15. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. 1 Samuel 30:16. E descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra,
comendo e bebendo e dançando por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. 1 Samuel 30:17. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. 1 Samuel 30:18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. 1 Samuel 30:19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. 1 Samuel 30:20. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. 1 Samuel 30:21. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, e saudou em paz. 1 Samuel 30:22. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um em sua mulher e seus filhos e se vá. 1 Samuel 30:23. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra vós vinha nas nossas mãos. 1 Samuel 30:24. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. 1 Samuel 30:25. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje. 1 Samuel 30:26. E chegando Davi a Ziclag, enviou no despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. 1 Samuel 30:27. Aos de Betel, aos de Ramote do Sul e aos de Jati. 1 Samuel 30:28. E aos de Aroé, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa. 1 Samuel 30:29. E aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jeramelitas, e nas cidades dos Queneus. 1 Samuel 30:30. E aos de Horma, aos de Borazã, e aos de Atasse. 1 Samuel 30:31. E aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Bem, vejamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 30, do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. Então, apenas um comentário que se refere ao versículo 6. Diz o seguinte: tendo diante deles a cena devastadora de sua cidade queimada e a perda de suas famílias, o sofrimento dos homens de Davi foi tanto que desejaram apedrejá-lo. Davi já havia enfrentado inúmeras provações no passado, e todas elas tinham um propósito, pois serviam de oportunidade para ele praticar a sua fé. Davi havia aprendido que Deus é confiável, mesmo em meio às provações, e havia desenvolvido uma força interior baseada no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é totalmente irrelevante se não for colocado em prática. Naquele momento, na mais grave de todas as crises, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus.
Bem, esse comentário aqui é muito interessante, não é verdade? E eu faço questão de ler outra vez, porque é muito interessante mesmo. Olha, diz assim: tendo diante deles a cena devastadora da sua cidade queimada e a perda de suas famílias, o sofrimento dos homens de Davi foi tanto que desejaram apedrejá-lo. Davi já havia enfrentado inúmeras provações no passado, e todas elas tinham um propósito, pois serviam de oportunidade para ele praticar a sua fé. Davi havia aprendido que Deus é confiável mesmo em meio às provações, e havia desenvolvido uma força interior baseada no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é totalmente irrelevante se não for colocado em prática. Naquele momento, na mais grave de todas as crises, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus, né? Ou seja, Davi se esforçou em confiar no Senhor, seu Deus, né? Bem, então nós passamos muitas dificuldades, né, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, de um modo geral. Enfrentamos provações muitas vezes, né? E essa palavra diz aqui exatamente isso, né? Que quando nós enfrentamos inúmeras provações no passado, né? Elas sempre têm um propósito no presente. Ou as que iremos enfrentar. Diz assim: elas servem de oportunidade para praticar a sua fé, né? Serve para praticar a nossa fé. Então, provações, né? Vem para provar a nossa fé, para praticar a nossa fé, tá bom? Bem, então, muito obrigado por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e meu canal é Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Então, encerramos hoje, né, a leitura do capítulo 30 do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada.